Você já se sentiu culpada porque você abandonou um livro pela metade, né? Vou contar pra vocês uma história. Esses dias atrás me peguei querendo ler um livro que foi me passado na época de faculdade, e eu fui num sebo, né? Nesses sebos aí que tem aqui na cidade, e eu tava caçando o livro lá e encontrei esse livro e me veio esse gatilho da faculdade. Eu lembro que na época da faculdade eu não li esse livro, é óbvio que eu não li, eu não tinha nem capacidade, né, a disciplina, né, de conseguir ler um livro, né, nunca me ensinaram isso, eu tive que aprender depois de velho. Isso é um assunto para outra hora. Mas o ponto é que eu vi o livro e, como eu não li na faculdade, eu falei assim, eu vou comprar esse livro só para eu provar que eu consigo ler esse livro. Pois bem, gente. Aí eu faço a pergunta, vocês têm medo de... Vocês sentem medo de abandonar livros pela metade? E pensando nisso, me veio uma coisa que eu estou vivendo agora, que eu estou tendo que desenvolver uma questão estratégica aqui, um plano estratégico, definir as estratégias. E o fato de eu ter abandonado aquele livro ali, porque realmente eu não consegui ler. Eu li, eu acho que 2 capítulos e é realmente um livro insuportável. A forma como ele é escrito, meu Deus do céu, gente. Você imagina. Não me arrependo nada em não ter lido na faculdade, na época da faculdade, porque realmente é muito ruim o livro, o jeito como é escrito, sabe? Que uma coisa que o título dele é muito interessante, mas porém o conteúdo em si, meu Deus do céu. Então é isso. Eu queria saber de você, repito, se você se sente com medo de abandonar livro pela metade, né? Eu vou te contar. Isso daí, na verdade, você pode se sentir, como que eu posso falar assim? Eu desisti, eu sou um fracassado, não consigo terminar. E eu vou te falar por um outro lado. Na verdade, às vezes abandonar certas coisas é você estar agindo com inteligência, certo? De maneira inteligente. Isso já é um julgamento meu pessoal mesmo, de fato. Você não precisa, eu sinto que você não precisa estar preso a coisas que não vão te levar a lugar algum. Você não precisa. Não precisa. Você não precisa ter se sentir aprisionado. Se eu não terminar de ler. Antes eu era assim. Eu pegava um livro e queria ler ele de cabo a rabo, independente do que era que estava escrito ali. Só que existe um problema nisso, né? Como que eu posso falar? Existe um custo, né, em você se manter firme aquilo que você falou que ia fazer e não dar o braço a torcer. O custo disso é simplesmente você perder tempo, você gastar energia, a energia vital mesmo, a energia da sua vida ali, né? E aí, o que você deve estar me perguntando? Pô, Preto, o que isso se conecta com a questão das estratégias, né? A estratégia, no caso, que eu estou tendo que desenhar aqui. Bom, se conecta aqui o seguinte. Quando eu vou desenhar, o que eu quero dizer aqui para vocês, quando eu vou desenhar um plano, uma estratégia, cara, eu me guio por esses 4 filtros que eu vou estar passando aqui para vocês. E para que servem esses 4 filtros? Eles servem para que, como se eu posso falar assim, há uma forma de me deixar mais seguro nas minhas ações. É uma forma de me deixar seguro. Então, ao preencher esses 4 filtros, eu já consigo dar início à ação, a agir, certo? Então me dá uma certa segurança, no sentido de, já que eu vou fazer do jeito mais inteligente possível.
E são esses aqui os 4 filtros. Até anotei aqui, coloquei um nome, coloquei uma coisa bonitinha aqui para que vocês entendam isso daqui, né? Os 4 filtros, né? O primeiro filtro é o filtro da consistência, né? Então a estratégia dela tem que ter consistência, ela tem que ter consonância, ela tem que ter uma vantagem e uma viabilidade. Então, eu estou falando tudo isso exatamente no sentido de que, por isso que eu comecei falando sobre você não ter medo de abandonar um livro pela metade, porque eu quero que você entenda que você não precisa se apegar a planos e estratégias que você concluiu que não vai levar a nada. Você, conforme você vai fazendo ali, você vai... você não está colhendo um pequeno resultadinho, né? Aquilo que não te incentiva a você a continuar. Então é um grande sinal que você tem que abandonar, cara, e ir para outro caminho, porque provavelmente manter nessa rota você vai se afastar muito do seu objetivo. Isso é um custo de tempo e de vida muito grande. Então você precisa ter cuidado com isso. Então você precisa entender que a estratégia não é sobre o que fazer, mas também sobre o que nós devemos parar de fazer. Sendo assim, eu queria conversar um pouco sobre esses filtros aqui, né? Eu até trouxe de maneira mais ilustrativa, né? Para que a gente sirva de como um norte aqui. E no final eu acho que a gente vai conseguir tirar uma conclusão legal disso daqui, certo? Então fica aí comigo. Como eu estava falando, o primeiro filtro é o filtro da consistência. O que significa consistência? É o alinhamento interno. Eu descrevi assim como um alinhamento interno mesmo, né? Ou seja, a estratégia ela não pode incorrer num risco de não ter um alinhamento que leve à inconsistência, né? Ou seja, você imagina assim, o seu braço esquerdo ele não pode estar trabalhando contra o seu braço direito, né? O que seria isso, né? Um exemplo seria, você tá lá pensando, você está pensando em economizar em certa situação ali dentro da sua empresa, do seu negócio, e aí você compra, sei lá, um PlayStation para colocar na sala de descanso ali. Você criar uma sala de descanso. Para quem é colaborador, sei lá, seja qual for. Você consegue entender que não faz sentido? Que é uma coisa que está trabalhando contra o seu plano, que o seu plano era economizar. Aí você vai lá e compra algo que não tem nada a ver com aquilo dali, não vai agregar com o que seja com o seu negócio. Então, esse é um primeiro filtro. Para que serve o filtro, então? O filtro é para eu olhar, minha estratégia, ela está sendo consistente? Eu faço um verdinho, está sendo consistente, certo? Isso nos leva ao segundo filtro. O segundo filtro é a consonância. Já na consonância, a sua estratégia, ela está dando uma resposta para o mundo. E o que significa isso daqui? Significa que a sua estratégia ela tem que ser uma resposta adaptativa ao ambiente externo, né? E as suas possíveis mudanças. Ou seja, nesse ponto aqui, o que eu quero te dizer é que a sua estratégia ela precisa fazer sentido. Parece óbvio, mas é isso. Ela precisa fazer sentido. Ou seja, lá no começo, sei lá, igual quando eu comecei o canal, o meu plano vou usar como exemplo um exemplo que ainda não aconteceu, mas, por exemplo, o meu plano era criar vídeos longos, né? Criar vídeos longos, né? E aí, eis que eu entenda no meio desse caminho aqui que o caminho seja o vídeo curto. E aí, sendo assim, eu sou teimoso de ficar gravando só o vídeo longo. O que significa isso? Significa que
eu, ao manter no plano original, eu estou ignorando a realidade, né? Ou seja, nesse ponto aqui, a mudança significa sobrevivência do meu negócio. Eu não sei se ficou claro esse exemplo, mas é isso, é exatamente isso. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é a vantagem. O que é a vantagem? É o elemento diferencial na sua estratégia. Isso me leva, eu posso até contar para vocês que eu fui convidado e agora vai fazer todo sentido, né? Por que eu estou me determinando tanto a desenhar uma estratégia e pensar para onde a gente vai, o que nós devemos fazer. Eu fui convidado por um grupo de investidores a criar uma marca, a ajudar a desenvolver uma marca, e essa marca ela vai ser focada no público da tecnologia, no público nerd, né? Como assim a gente gosta de falar. E ela vai ser focada nesse nicho. E o intuito dela é pegar todos os produtos, né? Esses produtos que são da área da erva mate e aplicar para esse público, para esse nicho específico, para a galera da tecnologia. Ou seja, o que vai acontecer? A gente vai para a feira, vai para a feira e vai tentar captar produtos e serviços que fazem sentido para essa galera. E aí a gente coloca o rótulo desta marca e oferece para essa turma. Então, dentro da estratégia aqui, a gente está apostando no nicho, certo? Sendo assim, a nossa vantagem, o nosso diferencial é que a gente está focando em um nicho que nunca foi focado antes. Esse é o nosso diferencial. E que faz todo sentido. Faz todo sentido. Essa galera, ela é uma galera que busca tá sempre alerta, sempre com energia, né? E no caso a gente vai estar oferecendo produtos que oferecem a energia verde, né? A energia natural que vem da erva mate. Né? Vai ser várias opções, mas o intuito é esse, né? Então, o que eu estou usando esse exemplo aqui para indicar qual é a vantagem na estratégia. E, no caso aqui, a vantagem é apostar no nicho específico. Então, aqui, quando você pensa em vantagem, você tem que pensar assim, qual é o seu superpoder, né? Para que você faça esse desenho. Aqui eu não vou estar ensinando você a escrever, eu estou ensinando você a partir dessa minha conclusão, dessa minha provocação, e você vai atrás de ferramentas para que você desenhe as estratégias aí que você quer desenhar para que você faça aí os seus planos, certo? Isso nos leva ao nosso quarto e último filtro, que é o filtro da viabilidade. Ou seja, aqui nós estamos falando de uso de recursos, certo? Ou seja, a estratégia ela não pode sobrecarregar os seus recursos, né? Sejam eles financeiros, pessoal, de tempo e por aí vai. Ela não pode sobrecarregar. Então, sei lá, você pensar, eu quero criar um aplicativo de relacionamento em 3 meses, só que eu só tenho R$500 para investir nisso aí. Não vai dar certo, não tem como. O plano ele fica totalmente inviável, né? Então você tem que pensar muito na questão da viabilidade. No caso nosso, a nossa viabilidade, ela vem no sentido de que nós precisamos conectar tanto o fornecedor quanto a distribuição, né? Então, a viabilidade econômica está nesse daqui, né? Então, quem faz para nós e aonde a gente vai estar vendendo. Isso é parte fundamental do que a gente chama de viabilidade, no que se refere à nossa estratégia, né? Para a construção desta marca, no caso aqui, que eu usei de exemplo aqui para vocês. Tá, mas aí você deve estar me perguntando, pô, Preto, mas eu, por exemplo, eu poderia estar criando um plano e utilizando esses filtros de estratégias aqui, né? Como a gente falou, que é o filtro da consistência, da consonância, da vantagem e da viabilidade. Eu posso estar observando isso daí e, ao desenhar minha estratégia, eu perceber que
a minha estratégia ela está cumprindo só 3 desses requisitos, ou apenas 2, ou apenas um, né? Ou seja, ela não está sendo completa no filtro. E mesmo assim, eu posso dar seguimento ao meu plano, a minha ideia, a minha estratégia? A minha resposta para você, nesse caso, é sim, você pode dar. Você pode dar seguimento se um desses filtros aqui você não está, como que eu posso falar assim, você não está batendo nenhum desses filtros, você não está cumprindo um desses filtros aqui, ou está faltando algum. Você pode. Mas você precisa ter consciência de que com certeza o seu plano, né, a hora que você for fazer, na hora da ação ali, a sua ideia corre um grande risco de não dar certo. Mas com os 4 filtros ali, passou nos 4 filtros, é certeza de que vai dar certo? Também não, é óbvio, né, gente? A gente precisa ter bom senso nesse sentido, né? Mas cumprir os 4 filtros, ele vai te dar uma segurança a mais. Esse que é o ponto. Essa que é a função dos 4 filtros, a hora que você está desenhando uma estratégia. É para te dar essa segurança a mais. Você pode correr o risco, assumir o risco e não cumprir todos os filtros? Pode correr. Pode correr, mas tem grande chance de não dar certo. E tá tudo bem. Desde que você aguenta a bronca aí e assuma a consequência, tá tudo bem, não tem problema. Você precisa entender que a sua estratégia ela é um documento vivo. Ou seja, se você definir uma estratégia e ela tá te levando para um caminho, para uma direção que seja ruim ou falha, você precisa usar o bom senso e corrigir essa sua rota rápido. A gente sempre fala que a gente precisa errar rápido, errar várias vezes e errar gastando o mínimo possível. A gente sempre prega isso aqui no canal e é a mentalidade de muitas das pessoas, inclusive de sucesso, é essa mentalidade aí, né? Mas é isso. Então, ao identificar que você está fugindo da rota, o que eu quero dizer você precisa simplesmente usar o bom senso e não ficar apegado a isso daí. Ou seja, não se apegue a um plano porque você simplesmente o criou. O que eu quero de você é que você tenha coragem de abandonar e corrigir logo a sua rota, assim como você tenha coragem, né? Assim eu espero, de abandonar um livro que tá ruim, que você percebeu, esse livro não tá me levando a nenhum ensinamento, a algo que eu possa tirar disso daqui, não tá agregando para minha vida. Você ter a coragem de abandonar o livro é o mesmo sentido de você ter a coragem de abandonar um plano. E assim você não perder mais tempo, né? Esse que talvez seja o ponto principal desse vídeo aqui. Talvez ficou um tanto quanto confuso. Eu preciso fazer talvez de uma forma mais interessante. Confesso para vocês que a cabeça nos últimos dias está um tanto quanto confusa, cheia de coisa para fazer, e você vai fazendo e sei lá onde você tá, mas tá tudo bem, não tem problema. A gente tenta manter a frequência aqui na gravação de vídeo aqui para vocês, porque realmente é uma coisa que eu gosto de fazendo. Entendo que no próximo vídeo eu devo melhorar muito, né? Tô vindo de uma infecção, tô tudo arrebentado, mas tá bom, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e você ainda não me conhece, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse daqui é o canal que a gente é meio confuso de vez em quando, a gente sai gravando de qualquer lugar, sai tentando fazer as coisas do jeito que a gente acredita, e quem sabe a gente acaba chegando em algum lugar, certo? Sendo assim, se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito. Eu gosto de pedir essas coisas no final, porque se você chegou no final, significa que você teve toda a paciência de me aguentar até aqui, né? Dá like se você se sentir à vontade, faz tudo os malabares aí, certo? Compartilha com quem você achar interessante, e eu acho que chegamos a alguma conclusão. Caso de dúvida, manda aí nos comentários. Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.